Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Gente, olha só, você deve estar estranhando por que é que eu estou fazendo o vídeo hoje com esse paramento aqui, com essa roupa de bolsonarista, de alguém ligado aos movimentos de direita. Eu vou te mostrar por que eu estou com essa roupa aqui. E aqui embaixo tem uma outra camiseta que eu quero te mostrar. Por que eu usei essa roupa aqui durante muito tempo? Todas as duas eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas eu queria te explicar primeiro o seguinte: o vídeo de hoje é um documentário. Eu quero te mostrar e eu vou explicar que eu estou respondendo a uma acusação que eu sofri, né? E foram várias, na verdade, mas teve uma mais importante. O vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, eu peço, talvez ele demore um pouco, mas eu queria te pedir encarecidamente, se você quer compreender realmente esse processo de manipulação da política em cima do povo, tratando todos nós como gado de direita, gado de esquerda, gado azul, gado vermelho. É assim que eles nos tratam, querem nos conduzir. Eu peço que você fique aqui, porque eu vou te dar provas, eu vou te mostrar documentos, eu vou te mostrar declarações, eu vou fazer com você uma espécie de passo a passo histórico, cronológico, mostrando como aquelas pessoas que estavam no QG, elas não foram ali do dia para a noite, não. Como esse movimento ele foi construído historicamente para chegar onde chegou. Por isso que eu digo para você que a lei que o Bolsonaro aprovou, na minha opinião, até que ele venha dar uma declaração pública, aquilo foi uma armadilha e fazia parte do processo. Eu vou te mostrar como a coisa foi sendo construída. E aquele artigo que deu margem para que muitas pessoas foram presas, né? Ele precisava estar ali. E a coisa foi manipulada de tal forma que deu margem para que essas pessoas forem vistas e enquadradas criminalmente no golpe de Estado. Uma lei que não existia, mas que foi aprovada em 2021 pelo Bolsonaro, mas o processo de indução das pessoas a se manifestarem, ele estava ali ocorrendo. E ninguém foi capaz de avisar que havia uma lei que pudesse incriminá-los. As pessoas que estavam lutando pelo governo do Bolsonaro não foram avisadas por ninguém do governo Bolsonaro que havia uma lei aprovada pelo governo Bolsonaro, né? Essa lei daria margem para que aquelas pessoas forem vistas como criminosas, e foram vistas como criminosas, e foram autuadas como criminosas, e foram presas como criminosas, e não foram avisadas de que aquilo poderia acontecer. Tudo isso poderia ser evitado. Mas eu coloquei esse uniforme aqui porque, assista esse documentário de hoje, porque alguém disse assim para mim, ele deve ser alguém ligado ao comunismo, né? Disseram para mim, você é um comunista infiltrado que está querendo tirar pessoas do bolsonarismo. Eu não sou comunista, não. Alguém disse, não, ele não deve ser Lula nem Bolsonaro, ele deve ser alguém ligado à social-democracia, ao Alckmin. Também jamais. Já fui de esquerda sim, como eu falei. Mas, na verdade, eu quero dizer para vocês que, da mesma forma que eu estudei, porque quando eu era de esquerda, até 2018, eu sempre votei no Lula. Então eu descobri, eu estudava para ser um militante de esquerda. Eu queria ser um militante, mas com conhecimento. E aí eu descobri as ligações da esquerda e como ela foi fundada, e as ligações da esquerda revolucionária, lá na Revolução Francesa, como ela foi criada para ser um movimento revolucionário, as ligações da esquerda, né, com o seu grande, vamos dizer, o seu grande líder ali, Maximiliano Robespierre, que ele tinha ligações com Adolf Haupt, que foi o criador dos Illuminati, e que por um lado recebeu dinheiro dos poderosos banqueiros judeus Rothschild, e tudo era um plano espiritual. Eu falei, não é isso que eu quero, eu não estou aqui para ser um revolucionário. Então eu me entendi como alguém de direita e continuei estudando, mas também descobri que a direita, ela também faz parte de um movimento espiritual, inclusive ligado ao esoterismo, ligado ao tradicionalismo, que tem também a participação, né, do movimento judaico-israelita para a construção do governo global, onde nós teremos como uma das figuras o Messias que virá. Então há uma ligação de Israel, uma ligação espiritual, né, no movimento de direita para estabelecer o governo do Messias que virá. Eu tenho tentado mostrar isso aqui, mas o problema é que o meu Messias já veio, ele já morreu, já ressuscitou e eu estou aguardando ele voltar. Então as pessoas apoiam algo que elas não conhecem. Então o que eu quero concluir é que direita e esquerda fazem parte de um movimento espiritual, né?
E esse movimento espiritual, ele é implantado através da política. E aí você que é cristão deveria olhar para isso. Porque, na verdade, estão negando o Messias que já veio em prol, em função do Messias que virá. E você está dando esse apoio. Então, vamos lá, gente. Então, dentre essas acusações, aconteceu uma que eu quero te mostrar aqui, de uma pessoa que disse para mim, porque, veja bem, eu falei que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam ali de forma ingênua. Elas não sabiam que tinha uma lei aprovada que poderiam incriminá-las. E eu questionei por que isso não foi avisado. E até agora eu estou entalado com isso. Por que não foram avisadas? Aí apareceu alguém no meu canal e eu estou aqui respondendo com todo respeito. Eu vou aqui argumentar, sabe? Por que é que eu digo que aquelas pessoas eram ingênuas sim? Uma pessoa entrou aqui e disse para mim, ninguém era ingênua. Era ingênuo. Eu fui lá porque eu quis. E aí eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, e para você que quer entender isso. Eu sei que quem foi lá foi porque quis. Eu também fui lá diversas vezes porque quis. Eu usei essa roupa aqui muitas vezes porque eu quis. E não usei somente ela, não. Eu mostro para você aqui, olha, que eu usei também, olha só, tá vendo aqui essa camisa aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu só guardar isso aqui. Olha aqui, ó, gente. Usei isso aqui por muito tempo, olha. Bolsonaro presidente. Tinha orgulho dessa camisa aqui. Como tive orgulho lá no passado de também ter apoiado o Lula até a eleição de 2018. Sempre votei no Lula. Mas acontece, gente, que eu digo para você que quando a gente procura estudar para saber o que a gente está defendendo, que foi o que eu sempre fiz, eu sempre procurei buscar o conhecimento para poder emitir uma opinião, para não ser levado pelas emoções. Então eu fui descobrindo muita coisa. E aí eu quero, nesse vídeo de hoje, mostrar aqui um documentário e eu quero mostrar para você, resumidamente, o seguinte. Há um processo chamado de engenharia do consentimento. E essa engenharia, ela é feita para manipular as mentes das pessoas, para conduzi-las para onde eles querem que a gente vá. Por isso ela é chamada de engenharia do consentimento. Eles criam todos os mecanismos e eles colocam a estrutura que vai fazer com que a gente consinta, com que a gente queira aquilo que eles querem que a gente queira. Então eu vou te dar aqui um exemplo. Vamos começar aqui o nosso pequeno estudo. Olha só. Então, por exemplo, aquela multidão que estava ali, acampada de frente aos quartéis, eu vou provar para você que não foi assim. Elas levantaram do dia e falaram, eu vou lá para o quartel. Não. Elas foram induzidas. E eu vou mostrar aqui com documentos, com declarações de políticos, de autoridades do judiciário, que essas autoridades políticas, elas vão construindo no coletivo social uma ideia. Sabendo eles que a grande maioria é honesta, que a grande maioria tem noção do que é justiça, do que é injustiça, do que é corrupção, do que é ser honesto, essa grande maioria, ela vai sim ser levada pelo discurso, acreditando que nós temos um apoio governamental, um apoio institucional para mudar as condições, para mudar o sistema. E então nós somos mobilizados a fazer o que eles querem. Mas eu quero que você entenda, você vai me perguntar, mas qual é a função disso tudo? Bolsonaro é perseguido, a direita é perseguida, temos exilados políticos. Eu vou dizer, para mim tudo é um teatro. Você sabe por quê, gente? Porque na verdade é aquilo que eu disse. Eles querem implantar uma nova espiritualidade. Eu já falei aqui sobre o noeísmo, que não é um movimento pequeno, não é um movimento fraco. Eles querem implantar uma nova espiritualidade, porque todos eles são místicos, são esotéricos, quase todos esses políticos estão, e essas autoridades do judiciário. Eu vou mostrar para você no próximo vídeo como políticos e autoridades do judiciário de esquerda e direita são ligadas aos mesmos grupos religiosos, os mesmos grupos espirituais, para você ver o tanto que você é enganado. Então, essas autoridades, elas têm uma visão espiritual. E eles acreditam que nós estamos num momento de transição, passando para uma nova civilização. Então eles estão investindo nessa nova espiritualidade. Essa nova espiritualidade, ela será uma espiritualidade da direita. Eu fiz um vídeo mostrando isso aqui. Não cabe cristão, não cabe ateu e não cabe niilista. Alguém tem que crer numa divindade. Então nós vamos voltar aqui ao velho paganismo, é isso que eles estão fazendo. Por isso é um movimento espiritual. Por isso Deus, pátria, família, porque são argumentos
que cabem em qualquer visão espiritual. Qualquer pessoa espiritualizada, ela acredita em Deus, em pátria e família, porém não é o Deus da Bíblia. Porém, não cabe salvação através de Jesus Cristo. Então, eu quero que você compreenda isso. É um movimento, na sua essência, anticristão, embora fale de Deus. E aí, gente, eu vou te mostrar como eles estão conduzindo isso, porque entenda, a direita vai vencer, é o que eu acredito, é a minha análise, eu posso até me enganar, mas eles estão fazendo tudo para a direita vencer, a direita vai se superar, eles vão nos levar ao caos, à exaustão, ao cansaço, vamos dizer assim, a não acreditar em mais nada, a descredibilidade das instituições. Quando tudo parecer que está acabado, vai aparecer um salvador. Eu acredito que essas pessoas que foram injustiçadas agora no 8 de janeiro, as injustiçadas, os que foram baderneiros vão pagar pelo que fizeram. Mas as pessoas injustiçadas, eu acredito que isso vai ser revertido, porque vai aparecer um salvador da direita conservador, né, que vai fazer com que as coisas voltem para o lugar. Porém, entenda, eles vão implantar através da direita essa espiritualidade anticristã. É o que eu tenho tentado avisar. A política não é a solução que a gente deveria estar esperando. Então vamos lá. Eu quero aqui começar mostrando que nós somos induzidos através da engenharia do consentimento. Eu quero dar aqui só uma palhinha do que eu vou te mostrar aqui hoje, né? Eu vou te fazer um breve relato histórico para você compreender. Então vamos lá. Primeiro, olha só. Eu vou te mostrar aqui uma fala da senadora Simone Tebet, muito rapidamente. Preste atenção em cada palavra que ela vai dizer. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Veja bem, eu vou te mostrar quando foi que ela falou isso, por que ela falou isso. Mas isso tem muitos anos. Isso aqui foi em 2015, muito antes de Bolsonaro aparecer. Então entenda, ela disse claramente, será que o nosso voto depois ali de processado ali, será que ele se concretiza? Então, eu quero que você faça aqui um acompanhamento comigo histórico de mostrar que o questionamento é antigo. Então, as pessoas que estavam no QG, a gente só olha para as coisas separadas, né? As coisas, vamos dizer, de forma isoladas. Mas aquela multidão que estava ali no QG, ela foi induzida historicamente a acreditar que a coisa não está bem esclarecida e que pode ter havido algum tipo de fraude ou de erro ou de qualquer coisa. E aí elas vão lutar por aquilo que as próprias autoridades levaram elas a acreditar. Então eles mostram ali o problema, eles também apontam uma esperança e fazem com que você seja levado por essa esperança, mas lá na frente tem uma armadilha para você. Então veja, é uma senadora da República, diga-se de passagem, que esculachou com o Lula a campanha inteira e depois se aliou a ele. Você acha que ela fez isso por quê? É porque ela não tem vergonha na cara? Não, não é isso não. É porque faz parte do jogo. Faz parte do jogo essas ideias conflitantes, esses comportamentos antagônicos, né? De gente como quase todos eles. Aquela Tronic lá, aquela Mara Grabili, a própria Simone Tebet e tantos outros que esculacharam Lula, associaram ele, inclusive, à morte do prefeito lá de São Paulo. E depois estavam ali com ele. Entenda uma coisa, isso não é porque eles não têm vergonha na cara, não. Pode até não ter. Mas eu quero dizer que faz parte do processo esses paradoxos, essas contradições. Como que alguém que diz que o presidente foi corrupto, maior esquema de corrupção, o cara não presta e depois estou lá com ele? Não, isso é para gerar um conflito na sua mente. Isso chama-se dissonância cognitiva. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Mas vamos seguir aqui. Ela está colocando em dúvida o processo eleitoral. Ela está dizendo que as urnas, ela não está acusando ninguém de fraude. Eu vou te mostrar alguém do Partido Comunista falando sobre isso. Vamos lá, segue aqui. Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor. Para que a gente dê tranquilidade ao eleitor. O eleitor precisa de tranquilidade. Eles diziam isso. Então, vou frisar, aquela multidão que estava no QG, ela foi induzida a acreditar que tinha sim, que poderia sim haver problemas com as urnas. Por isso, tudo começa com volta auditável. Entenda, eles criam um pretexto para te levar para as ruas, para que você se manifeste. Ninguém estava ali para dar um golpe, para derrubar o governo estabelecido, não.
Pode ser até que tivesse alguém ali, mas a grande maioria estava dizendo, olha, gente, a gente só quer transparência. A gente só quer uma urna que possa conferir o nosso voto, porque foram os políticos que nos mostraram que há um perigo, porque foram os políticos que nos convenceram de que essas urnas não são seguras. Presta atenção, gente. De que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome... A comprovação, é tudo que os bolsonaristas estavam pedindo, só isso. Dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidente para que não... Agora veja, uma senadora do Partido Comunista falando a mesma coisa que os bolsonaristas queriam, falavam as mesmas coisas. Então perceba como tem toda uma armação por trás disso. Gente, fica até o final que eu vou te mostrar muito mais aqui hoje. Vamos lá. Paire nenhuma dúvida de que todos nós queremos eleições limpas, isentas. Olha só, todos nós queremos eleições limpas, isentas, para que não paire nenhuma dúvida. Então ela também usou a palavra dúvida, as duas usaram a palavra dúvida. Então, isso aqui foi no contexto de 2015 que eu vou te explicar daqui a pouco. De qualquer forma de manipulação e corrupção. Peraí, uma senadora do Partido Comunista dizendo que quer eleição limpa para que não pare nenhuma dúvida de que possa, que não haja nenhuma forma de manipulação e corrupção. Então ela não está acusando ninguém também. Ela não acusou ninguém, mas ela disse que é possível. E foi justamente por ser possível que eles aprovaram a urna auditável. E foi por isso que a grande multidão foi levada às ruas, lutando por isso. Porque depois eles mesmos fizeram muita coisa que colocou em xeque a eleição. Eleição feita por urnas que eles antes questionavam. Olha como nós somos manipulados. Só que lá na frente tinha uma armadilha, né? Vamos lá. Achei que foi o melhor que aconteceu, foi a derrubada mesmo do veto. Eu vou te explicar sobre a derrubada do veto. Mas antes, eu queria compartilhar com você aqui uma coisa que é esse Código Penal. Eu vou tentar ser breve aqui, mas eu vou mostrar para vocês todas as armadilhas que eu enxergo nisso aqui, gente. Por favor, fique aqui até o final. Então vamos lá. Eu quero mostrar para você aqui o seguinte. Nós temos aqui, eu trouxe aqui o Código Penal atualizado, já depois dessa lei do presidente Bolsonaro. Então vamos lá. Eu queria te mostrar algumas coisas que eu questiono. Primeiro o seguinte, olha só, vamos lá aqui. Primeiro eu queria dizer para você que a mudança que teve no governo Bolsonaro foram apenas duas no Código Penal, esse que está aqui, que você está vendo aqui. Primeiro que o presidente, ele acrescentou aqui, primeiro eu queria te mostrar o seguinte, ele acrescentou um título, que foi o título 12, aqui você está vendo o título 1. Então, havia ali no Código Penal vários títulos, cada título trabalha uma espécie de crime, é como se fossem crimes da mesma natureza. Então, no título 1, crimes contra a vida, vamos ver aqui. No título 2, crimes contra o patrimônio. Título 3, crimes contra a propriedade material. E por aí vai. Então, o presidente Bolsonaro fez uma lei que fazia duas alterações no Código Penal. A primeira era no título 9 dos crimes contra a paz pública, que foi acrescentada um parágrafo, né? Que justamente foi o parágrafo que deu margem para que a grande maioria que estava ali em frente ao QG, uma multidão de mais de 1.000 pessoas, pudessem ser autuadas. E eu vou te explicar por quê. Por isso que eu acho que há aí uma armadilha sim. Primeiro porque ninguém avisou nada. Aquele ato de estar ali carregando um cartaz ali, pedindo intervenção, eu autorizo, aquilo ali poderia ser visto como crime porque havia uma lei que daria margem para isso. Isso não foi avisado. Isso me revolta, para mim isso é covardia. É no mínimo covardia, né? Eu fico pensando, gente, será que não havia ninguém nesse governo Bolsonaro? Não havia ali uma autoridade, um político, um senador, um deputado, os filhos do Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, ninguém foi lá avisar, a gente sai daí, porque o governo tá indo, porque o presidente está indo para os Estados Unidos, ele perdeu a eleição, e ele foi caladinho, e não conversou com o seu povo, e ninguém falou, sai daí, porque pode ser que vocês sejam autuados. Será que ninguém pensou nisso? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Eu pergunto por que esse parágrafo ele foi colocado aqui no capítulo 9. Escondidinho, somente um parágrafo, não mudou nada no título 9. No título 9 aqui, ó, dos crimes contra a paz pública, entrou esse parágrafo que pegou muita gente. Era o parágrafo, é como se fosse uma rede. Esse parágrafo era só um detalhezinho, mas que podia atuar muita gente de uma vez.
Porque pegando muita gente, daria margem para o projeto deles andarem. Vou te mostrar isso aqui. E aí a outra mudança foi aqui no capítulo 12, título 12. Veja bem aqui, olha. Você tinha aqui, ó, até o título 11, que é dos crimes contra a administração pública, e a lei do Bolsonaro acrescentou o título 12 dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, isso aqui foi que deu margem para que as pessoas pegassem penas altas. Eu vou te mostrar isso aqui. E eu vou te mostrar como as pessoas foram manipuladas a estar ali, acreditando que estavam lutando, né, pelas urnas eletrônicas, e havia até ali uma esperança, né? Porque foi dada essa esperança, e eu vou te provar isso. E as pessoas estavam ali não para derrubar um governo, mas acreditando que poderia haver ainda um mecanismo que pudesse trazer transparência e certeza. E aí, essa lei aqui, esse título aqui, foi que fez com que as pessoas pegassem penas altas. Então, eu quero te mostrar uma coisa aqui, no título 9, né, que é desse crime aqui. Olha aqui, eu tô aqui no título 9, olha aqui, ó, título 9 dos crimes contra a paz pública. Eu só vou resumir aqui para aquele que deve estar chegando aqui agora, mas no vídeo passado eu falei com mais detalhes. Então, no título 9, eu vou te mostrar como a coisa foi armada. Você tinha um artigo 286 que tratava da incitação ao crime. Então, isso aqui, o artigo 286, que já estava aqui, dizia incitar publicamente a prática de crime. Então, quem incita, quem estimula publicamente alguém a cometer crime, está cometendo um crime, porque incitar alguém, estimular alguém a cometer crime, já é um crime. A pena é de detenção apenas, de 3 a 6 meses. É uma pena pequena, um crime de menor potencial ofensivo. Mas o problema é que, na lei do Bolsonaro, fizeram o acréscimo deste parágrafo. E esse parágrafo foi o que deu margem para pegar aquele monte de gente como se fosse uma rede que foi lançada e trouxe todos os peixes. O parágrafo diz o seguinte: incorre na mesma pena da incitação ao crime, incorre na mesma pena quem incita publicamente, deixa eu só aqui arrumar a tela, incita publicamente, né? Quem incita publicamente animosidade, ou seja, divergência, briga, discórdia, quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas, ou seja, quem coloca uma força contra outra, né, o Exército contra a Marinha, por exemplo, ou quem coloca animosidade ou discórdia delas, quem incita discórdia delas contra os poderes constitucionais. E aqui ficou o problema para os bolsonaristas, porque essa lei deu margem para que aquelas pessoas fossem vistas como pessoas que, quando estavam levantando o seu cartaz ou dizendo eu autorizo, aquelas pessoas foram vistas como pessoas que estavam incitando uma animosidade, uma discórdia entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais. No caso aqui, quem? O TSE, o STF, ou seja, nós estávamos ali jogando as Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Essa lei deu margem para essa interpretação e então a grande maioria, segundo nós vimos na própria imprensa, né, eu não acompanhei o processo, né, mas a própria imprensa mostrou que a grande maioria foi autuada nesse artigo aqui, nesse parágrafo aqui, nesse artigo aqui, porque foram vistas como pessoas que estavam incitando as Forças Armadas, né, contra os poderes constitucionais. Então, a lei do Bolsonaro deu margem para isso aqui. E a grande pergunta é: por que as pessoas não foram avisadas que havia essa lei aqui? Mas, voltando aqui, eu quero colocar aqui para você no pior. Agora eu quero chegar aqui no pior. Vamos aqui para o artigo 149, né? O artigo 149, que está aqui, gente, olha. O artigo 149, que é a página 149 do título 12, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aqui é que está as penas pesadas que as pessoas pegaram. E aqui eu quero mostrar para você, bolsonarista, o quanto nós somos manipulados. Né? Por isso que hoje eu não sou, e hoje eu tenho paz no meu coração, porque não sou de esquerda mais nem de direita. Então vamos lá. O título 9 diz aqui, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E aí, qual foram aqui os dois artigos que pegaram, que vamos dizer assim, que deram margem para que as pessoas pegassem penas altas? Primeiro, está no capítulo 2, dos crimes contra as instituições democráticas. Tudo que eu pesquisei, eu vi
que as pessoas foram enquadradas nesse ponto aqui, olha. Os dois artigos que mais pesaram para uma parte daquelas pessoas que foram pegas ali dentro dos prédios públicos, né? Os artigos que mais pesaram para elas foram o artigo 359L e o 359M. O 359L diz o seguinte: tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Muitas pessoas foram autuadas no 359L, dizendo que essas pessoas estavam tentando abolir o Estado Democrático de Direito mediante violência ou grave ameaça. Mas o problema é que há muitos questionamentos de juristas, inclusive. Eu vi declarações, inclusive, do ministro Aldo Rebelo, que foi do Partido Comunista. Declarações do presidente do PSTU, que é radicalmente de esquerda, dizendo que, na visão deles, não há como afirmar que essas pessoas queriam... Gente, deixa eu só ligar aqui a bateria do computador que está acabando. Então, o que acontece? Eles diziam que não há como você afirmar que essas pessoas queriam abolir o Estado Democrático porque não havia meios para isso. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, o que importa é que eu quero mostrar que a lei foi construída de forma curiosa, porque ela deu margem para que aquelas pessoas que fossem ali, e lembra que antes da invasão, muita gente ali, entre os bolsonaristas, dizia que aquilo era uma armadilha, que iam fazer a mesma coisa que fizeram lá no governo Trump. Então, gente, observa bem, isso aqui é uma pena de 4 a 8 anos. Somando tudo, chegou ali apenas a 17 anos. Agora, essa aqui também é o mais grave, golpe de Estado. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Aqui eu quero explicar para você a engenharia do consentimento. A pena aqui, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, é uma pena de 4 a 12 anos. Por isso que teve gente ali que pegou até 17 anos, porque quando soma tudo, né, chegou a tudo isso. Mas eu quero mostrar para você que o problema é que as pessoas, veja bem, entrou gente ali que depredou, que fez arruaça, que depredou o patrimônio público e o patrimônio público tombado, que também foi um artigo que foi acrescentado aqui para algumas pessoas. Mas o problema é que eles pegaram todos ali que estavam ali dentro, ou quase todos, e enquadraram naquela chamado crime multitudinário, aonde quem quebrou e quem não quebrou responde da mesma forma igualmente. Por quê? Porque queriam o mesmo fim, o mesmo objetivo. Então, é isso que eu estou mostrando, como a coisa foi de forma injusta, né? Porque o crime não foi individualizado. Olha, eu estava lá dentro, mas teve pessoas que disseram que estavam lá dentro, que foram chamadas lá dentro, que estava um quebra-pau lá fora, as pessoas foram se esconder. Outras entraram, mas não tinham a intenção de depredar. Outras entraram porque eram idosas e se sentiram mais protegidas. Então, naquele momento ali, as pessoas vão, mas não significa dizer que todas fizeram a mesma coisa ou tinham a mesma intenção, principalmente depor um governo, porque tudo começou com a dúvida sobre as urnas eletrônicas. Então veja como nós vamos sendo induzidos, até que chega um ponto que eles fazem o que eles querem. E aí, gente, uma coisa que eu não te mostrei, que eu achei uma tremenda covardia, foi o seguinte: olha só, quando você fala aqui, por exemplo, que as pessoas foram autuadas no artigo 286, então, o artigo 286, ele dá margem para quê? Para que você pegasse muita gente de uma vez só, uma vez que quem incita as Forças Armadas contra os poderes constitucionais, quem incita está cometendo crime. Então, eles jogaram uma rede, cercaram todo mundo, pegaram todo mundo, então tem muita gente. E aí isso deu margem para que elas fossem autuadas no artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, as pessoas, como foram pegas ali em grupo muito grande, elas também, muitas foram autuadas por associação criminosa. Veja como apenas esse artigo aqui, ele deu margem para muito mais coisas, porque era muita gente dizendo eu autorizo, era muita gente clamando pelas Forças Armadas. Então, como muita gente foi autuada nesse artigo, muita gente foi vista
enquadrada numa associação criminosa. Então vamos lá, gente. Eu quero agora voltar aqui com vocês no nosso vídeo, né? O nosso vídeo. E aí, eu quero mostrar sobre a engenharia do consentimento. E vamos seguir aqui. Olha só. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas ideias para mostrar como eles manipulam. Existe já um estudo, né? Eu tenho uma seleção, eu tenho uma playlist aqui que eu falo sobre a engenharia do consentimento, inclusive sofreu restrição do YouTube. Agora presta atenção no que eles falam aqui. Olha só, o Noam Chomsky, que é um esquerdista, ele fez um trabalho sobre a engenharia do consentimento, onde ele mostra que é uma manipulação sim da sociedade. E isso aí, gente, é uma coisa que está na história, né? Eu vou te provar isso aqui. Então, olha só, uma coisa que o Noam Chomsky coloca no livro dele. Ele fala o seguinte, como é que é a estratégia que funciona? Você amedronta, aterroriza, intimida a população para que ela se encolha de medo e fique acovardada demais para sair do lugar. Então, parte sempre de uma ofensiva ideológica que inventa um monstro imaginário para depois, então, fazer uma campanha para esmagá-lo. Foi por isso que eu saí do comunismo. Porque o comunismo, o próprio Karl Marx dizia no seu manifesto do Partido Comunista, um monstro ronda, um fantasma ronda a Europa. O fantasma era o comunismo. Então o comunismo ele vem como um grande fantasma que destrói os costumes, que destrói a cultura. Como disse Karl Marx, nada que é sólido vai ficar no ar. Ou melhor, tudo que é sólido vai se desmanchar no ar. Ele falou, nós vamos destruir todos os valores. Ele falou isso, né? Então o comunismo vem para destruir e aí eles apresentam os valores da direita para substituir. Mas ambos são criados pelo mesmo grupo, né? Por isso que é a chamada estratégia das tesouras. Trabalham lados opostos para alcançar o mesmo objetivo. E hoje eu tenho certeza que a nossa direita mundial, ela trabalha junto com o comunismo, né? Então vamos lá. Eu tenho tentado mostrar isso aqui em vários vídeos. Então vamos lá. Olha só. Aqui está Walter Lippmann. Walter Lippmann, ele foi um dos membros da comissão Creel, né? Que foi uma comissão que foi usada pelo governo americano. Era uma espécie de relações públicas, de secretaria de comunicação do governo, que tinha por incumbência convencer a população dos Estados Unidos, e também isso foi feito lá na Inglaterra, né? Convencer a população a entrar no primeiro conflito mundial. Lembra a primeira G mundial? A população não queria, obviamente, que o seu povo, os pais não queriam que os seus filhos fossem para o conflito, mas eles queriam. Então, eles criaram um mecanismo de convencer a população a querer que o povo fosse para o conflito mundial. Então, eles chamaram isso de engenharia do consentimento. E eles convenceram. E esse camarada aqui trabalhou nisso. Olha o que ele fala. Ele diz assim, Lippmann dizia que a propaganda, porque eles criaram uma comissão de propaganda ali, era como se fosse uma secretaria de comunicação do governo. Fazia o trabalho ali, era o porta-voz do governo. Convencer as pessoas. Lippmann dizia que a propaganda era uma revolução na arte da democracia. Olha só, a propaganda era uma revolução na arte da democracia. E poderia ser usada para produzir consenso. Veja, gente, por que ele citou aqui democracia? Você vai ver isso aqui, entenda. Eles diziam que numa sociedade democrática, você não vai usar a força como usava, por exemplo, no regime comunista, no regime nazista, nos totalitários. Não! Você não vai usar a força, você não vai criar aí gulag, você não vai criar campo de concentração, não. Porque gulag era do comunista, campo de concentração era dos nazistas, mas é a mesma porcaria. O que você vai fazer é induzir a sociedade. Você vai conduzi-las mentalmente. Você vai criar um processo onde você faça o quê? Produzir consenso. A sociedade vai consentir com você. Ela vai concordar com você. Percebe que é uma forma suja, só que menos violenta. Mas a ideia é dizer o seguinte, isso é uma falsa democracia. Então isso aqui é o que eles chamam do processo democrático, eles vão manipular a sua mente. Ou seja, conseguir a concordância da população para coisas que ela não quer. É o chamado consentimento sem consentimento. Tá vendo o nível da sujeira? É o chamado consentimento sem consentimento. Você vai consentir, ainda que inconscientemente você não quisesse. Ou seja, você vai conseguir a concordância da população para coisas que ela não quer. Percebe isso, gente? Por isso que eu te falo, sai, não fique perdendo seu tempo acreditando em política, não, porque é só sujeira. Vamos seguir mais aqui. Edward Bernays.
Esse camarada aqui, ele é considerado o pai das relações públicas, o pai da propaganda. Ele era nada mais, nada menos que sobrinho de Sigmund Freud. E ele foi o maior, vamos dizer, o maior mentor da ideia de convencimento da população. Ele foi contratado por governos para criar programas de convencimento da população. Ele foi contratado por grandes empresas para vender os seus produtos. Ele era um gênio na arte do convencimento, da propaganda. Compreenda isso, gente. Olha o que Bernard dizia. Ele dizia o seguinte: em quase todos os atos de nossa vida diária, seja na esfera política ou nos negócios, veja, na esfera política ou nos negócios, em nossa conduta social ou em nosso pensamento ético, até na nossa ética. Ele dizia: somos dominados por um relativamente pequeno número de pessoas. Entenda, gente. É um número pequeno de pessoas que controlam o mundo, os senhores do mundo, aqueles que não aparecem. Ele está dizendo, por isso que ele chama de relativamente pequeno número de pessoas. Essas pessoas, elas entendem os processos mentais e os modelos das massas, ou seja, o povo, o gado, seja gado de esquerda, gado de direita. E são essas pessoas que puxam os cordões com os quais controlam a mente pública. Gente, quem está dizendo isso aqui foi o sobrinho do Freud, que trabalhou para o governo americano. Ele está dizendo que existe um pequeno grupo de pessoas, que essas pessoas são elas que puxam os cordões. Lembra aqueles bichinhos que você puxa, mexe com o dedo? Que é muito comum essa imagem, quando fala de manipulação da sociedade. Você movimenta os cordões ali com os dedos, e aquele bonequinho se movimenta conforme você se movimenta. Ele apenas faz o que você quer, você controla. Ele está dizendo que essas pessoas puxam esses cordões, e com esses cordões eles controlam a mente pública. Quem está dizendo isso aqui não sou eu, não é nenhum bolsonarista, não, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa guerra idiota, que todos nós somos gado. Vamos seguir aqui. Ele também vai dizer o seguinte: a consciente e inteligente manipulação dos hábitos e das opiniões é um importante elemento na sociedade democrática. Está no livro dele, Propaganda. Confira lá. Então ele está dizendo que há uma consciente e inteligente manipulação dos hábitos e das opiniões. Sua opinião é manipulada. Mas isso é um importante elemento na sociedade democrática, tá vendo? Eu pergunto, isso é democracia? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo que por que eu não acredito na democracia? Porque não é democracia. Esse texto aqui está dizendo tudo, isso aqui é horrível, gente. Os que manipulam esse mecanismo, que mecanismo? O mecanismo que manipula os hábitos e as nossas opiniões. Os que manipulam esse mecanismo, ocultam a sociedade, constituem um governo invisível. Quem está falando aqui de governo invisível não é bolsonarista, não é teoria da conspiração, é Eduard Bernays. Um homem extremamente influente. Ele já morreu, claro, né? Mas foi extremamente influente e até hoje é considerado o pai da propaganda, o pai das relações públicas. Essas pessoas constituem um governo invisível, o verdadeiro poder dirigente de nosso país. O verdadeiro poder dirigente do teu país não é esses que aparecem. Não adianta brigar contra o Alexandre, contra o Bolsonaro, contra o Lula, contra isso, contra aquilo, porque todos eles estão trabalhando para o governo invisível. Todos eles estão trabalhando para esse poder oculto que não aparece. É o que eu sempre digo, gente. A gente tem que ser mais inteligente. Vamos continuar lendo aqui. Nós somos governados. Nossas mentes são moldadas. Nossos gostos são formados, nossas ideias são sugeridas amplamente, até as nossas ideias são sugeridas amplamente por homens dos quais nunca ouvimos falar. Esses que você ouve todo dia e que conhece, que está na mídia, não são esses que governam. Esses são trabalhadores desse outro grupo. E esse grupo que governa está executando um plano espiritual. Então, vamos lá. Seguindo aqui, Eduard Bernays também dizia: se entendemos o mecanismo e os motivos da mente grupal, porque Freud trabalhou com essa ideia do coletivo, né? Se entendemos o mecanismo e os motivos da mente grupal, torna-se-á possível controlar e arregimentar as massas de acordo com a nossa vontade, sem que essas massas saibam disso. Olha como é sujo. Parece diabólico, gente. Não dá para acreditar que um ser humano disse isso. Mas você acha que ali em cima, no governo, no poder, todo mundo é inocente. Que todos eles estão trabalhando em prol da sociedade. Eu lamento que você esteja ainda nessa ilusão.
Mas vamos lá, gente. Qual é? Eu quero aqui te mostrar, agora para você ver como isso se deu no processo histórico. Eu quero que você entenda que aquelas multidões, o que eu vou te mostrar daqui em diante, é para que você entenda que aquelas multidões que estavam ali lutando por democracia, pelo voto auditável, aquelas pessoas chegaram ali através de um processo histórico que foi passo a passo, paulatinamente, progressivamente construído para que elas chegassem lá. Então vamos remontar aqui o tempo. Tudo começa com a ideia de que havia um sistema grande de corrupção no Brasil, um sistema que estava institucionalizado e que precisaria se levantar patriotas. E quem disse isso foi um ministro de esquerda. Olha aqui a entrevista dele, um ministro do STF de esquerda. Olha a entrevista dele no programa Roda Viva. A jornalista vai perguntar o seguinte: você acha que a política está sendo criminalizada? Porque parece que a Lava Jato ela estava criminalizando todo mundo, estava botando todo mundo na cadeia, ninguém prestava mais. Ou será que os políticos estão politizando o crime? Porque cometem crime e dizem, não, é porque esse é político, estão querendo nos culpar, é uma guerra política, é uma perseguição política. Então, há uma politização do crime ou há uma criminalização da política? Quem está errado aí? Era a Lava Jato ou eram os políticos? A jornalista está perguntando isso. Vamos ver a resposta do ministro. Calma aí, gente, vai passar aqui. Bom, qual é, em retrospectiva e analisando tudo que veio depois, a análise que o senhor faz da Lava Jato? O senhor acha que ela teve esse condão de criminalização da política ou que ela foi mais positiva do que negativa? Não, eu não acho que ela foi criminalização da política, não. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. Então, a multidão, o povo, lá atrás, já estava sendo condicionado, induzido a acreditar que havia uma corrupção, mas que essa mesma multidão tinha um apoio de pessoas como, por exemplo, o ministro Barroso. Que foi ele, é ele que está dizendo isso aqui. Mas ele disse lá na frente, perdeu o mané. Então, você vai ver declarações. Aqui ele está perfeito. Aqui ele vai falar coisas que parece fala de um bolsonarista. Observa, gente. Vai ligando aqui os pontos. Observa. Não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Perfeito. Perfeito, Barroso. Parabéns. Não devemos politizar o crime e nem criminalizar a política. O que ele está dizendo que aconteceu foi crime mesmo. Ninguém está fazendo uma coisa nem outra. Nem está errado a Lava Jato, mas a Lava Jato não está errada porque realmente houve crime. É isso que ele está dizendo. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões. Gerente devolvendo. Ministro está dizendo isso. De reais. Não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política. Isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas. Houve uma quantidade impressionante de coisas erradas. O povo estava sabendo disso. O povo estava acompanhando. A mídia estava divulgando. A mídia estava apoiando. O povo estava sendo induzido a dizer, olha, gente, se tem ministro dizendo que houve uma quantidade impressionante de coisas erradas, então nós vamos apoiar o ministro e vamos para a rua lutar por justiça, lutar por honestidade. Então, observa. Agora lembra, lá na frente vai ter uma armadilha. Uma armadilha de uma lei que foi sancionada por Bolsonaro. Agora, olha o que ele vai falar aqui de patriotismo. Olha que coisa irônica também. Coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a política, o crime, foi uma coisa institucional, foi uma coisa sistêmica. Então não era um crime isolado. Você está compreendendo o que ele está dizendo aqui? Estrutural. As estruturas do poder estavam dominadas pela corrupção e pela criminalidade. Ela foi institucionalizada, ela foi sistêmica. É por isso que eu me revolto quando vejo agora um esquerdista, porque o Bolsonaro dizia não sei o quê, tinha rachadinha. Gente, não fica tentando amenizar o crime do teu político, não. Deixa de ser hipócrita. Deixa de ser sujo intelectualmente. Não tem como comparar. Eu não estou defendendo o Bolsonaro não, porque eu já te mostrei, eu não sou Bolsonaro. Pelo contrário, eu estou aqui denunciando a covardia dele em ter deixado aquele povo ali, sem saber que estava ali, cometendo crime. A gente não tem que proteger político nenhum. O ministro de esquerda está dizendo, a corrupção era estrutural, era institucionalizada e ela era sistêmica.
A gente tem que ter coragem e ter honestidade e parar de ficar protegendo aqui e tendo bandido de estimação, político de estimação, crime de estimação, pecado de estimação. Erro é erro e acabou. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade. A Lava Jato ajudou a desvendar e a mudar a cultura de impunidade. Olha o que ele vai dizer aqui, que parece até que é Bolsonaro falando. No país. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Agora, todos os melhores advogados criminais do país, de lupa. Os melhores advogados criminais do país, mesmo com uma lupa, procurando o erro da Lava Jato, não é do político não, procurando o erro da Lava Jato, eles vão achar muito pouco coisa errada que possa desacreditar a Operação Lava Jato. Ele está declarando que mesmo se você procurar com uma lupa quem era o líder da Lava Jato, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Esses eram os mais destacados. Quem está dizendo isso aqui é um ministro de esquerda. Percebe como eles entram no paradoxo, na contradição? Lembra lá que eu falei da Vanessa Grazottin? Lembra que eu falei lá da Simone Tebet? Xingando o Lula e depois apoiando ele? Percebe que agora a mesma coisa? Um ministro que diz que muito pouca coisa errada você vai encontrar, mesmo que você coloque uma lupa, foi o ministro que estava do lado daquele que foi solto e que foi condenado por esta operação aqui. Percebe aí que vão criando uma dissonância cognitiva? Ou seja, nós não sabemos mais do que acreditar? Nós criamos dentro de nós um conflito do entendimento, por isso é uma dissonância, é uma divergência, é um conflito que nós temos na cognição, no entendimento. Aí o que é que a esquerda vira e faz aqui, os esquerdistas? A gente começa a aliviar a coisa para concordar. Não, eu não quero discordar do Lula, eu não posso abrir mão do que Lula é. Aí eu fico criando mecanismos para tentar justificar o injustificável. É isso que eles fazem com a gente. Então as pessoas são levadas por isso aqui e falam, poxa, como é que eu vou... O esquerdista, como que eu vou discordar do Barroso? Se ele está dizendo que havia um número impressionante de coisas erradas. E a Operação Lava Jato, nem de lupa você conseguia ver tantos erros. Então quem cometeu crime mesmo e foi os políticos. Aí o esquerdista fala assim, e agora, como é que eu faço? Aí você começa a criar mecanismos para tentar justificar o governo Lula, o seu presidente, o seu candidato, sabendo que não tem como justificar. Aí qual é o meio que você faz? Vamos acusar o Bolsonaro. Vamos dizer que ele também é corrupto. Não, tudo é ladrão, ninguém presta. Não é assim que se faz. Essa dissonância cognitiva que é produzida em nós, a gente tem que ser honesto para resolver isso, para não ter conflito. Como eu, por exemplo. Eu tenho certeza que não tem como se comparar a corrupção de Bolsonaro com Lula. Mas não significa dizer que Bolsonaro, eu como cristão, vou apoiar um governo que está apoiando outras coisas erradas. Foi o que eu disse aqui para o meu irmão do canal. Eu falei, não só existe uma forma de corrupção, não. Deixar uma multidão ali apoiando um governo, acreditando num presidente, achando que, não tá, que só está ali manifestando pacificamente, sabendo que tem uma lei para condená-la e colocá-los na cadeia, e ir embora do país sem avisar nada, sem alertar o povo, isso para mim é tão sujo quanto isso aqui. Mas que há diferença, há. A gente tem que ser honesto, gente. Acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. A sociedade já mudou. E a sociedade mudou. A Operação mudou. Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por... Olha só, a Operação Lava Jato, ela desenvolveu uma demanda, uma necessidade, uma busca. Por quê? Integridade, idealismo, patriotismo. Coincidentemente, então tudo que a direita se tornou no Brasil foi em função da Lava Jato. Percebe isso? E quem está dizendo isso aqui é o ministro de esquerda. Olha o conflito, gente. Olha a contradição. Então eu quero que você entenda que aquele povo foi pro QG porque quis. Mas, na verdade, houve uma construção histórica para que a gente chegasse aonde chegou. Para que a gente se manifestasse como se manifestou. E, claro, a armadilha tinha que botar a gente infiltrada, a armadilha tinha que ter uma lei pronta para tudo isso. Tudo é construído, gente. Vamos seguir aqui. Por patriotismo no Brasil. É cada vez mais difícil hoje no Brasil um vigarista andar sossegado na rua. Agora eu quero perguntar para você o seguinte. Ele disse que está cada dia mais difícil um vigarista andar sossegado na rua. Você que é de esquerda. Agora seja honesto. Por que é que a população rejeita muitos políticos de esquerda hoje?
Porque a grande maioria sabe o que é desonestidade, sabe o que é honestidade. A grande maioria, embora o bolsonarismo hoje esteja se comportando exatamente como o lulismo, né? Porque não pode falar nada, porque você é xingado, como eu estou sendo xingado aqui no canal. Mas a gente tem que ser honesto e dizer que a sociedade não aguentava mais corrupção e por isso rejeitou os políticos de esquerda. E é por isso que hoje um político de direita ele tem facilidade de andar na rua. Agora ele também tem que ser confrontado nos seus erros. Tem que ser confrontado nos seus erros também, porque tem outro tipo de erro, mas também estão mentindo para a população. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Olha só, esse ministro que também se sentou, eu vou chegar lá no Lula daqui a pouco, de como foi que se deu o processo ali. Então eles criam uma consciência coletiva de que houve sim corrupção, de que houve um absurdo, de que o que aconteceu foi crime mesmo, como disse o presidente, o ministro Barroso, né? Mas depois eles se calaram com todo o processo da Lava Jato, eles não impediram que a Lava Jato acontecesse, eles não impediram a condenação, e aqui eu quero colocar aqui, acrescentar aqui uma fala do Ciro Gomes, que disse, o Ciro Gomes falou algo muito interessante na época, ele disse que quando o ministro Fachin ele anulou o processo, ele não absolveu, não. Ele anulou os processos porque entendeu que o juízo lá de Curitiba não era competente e transferiu para Brasília, e aí cancelou todos os processos e o Lula ficou livre para concorrer, inclusive. O Ciro Gomes disse que haviam vários pedidos daqueles sido feitos antes, né, pelo PT, dizendo que a vara de Curitiba não era competente. E o STF não fez nada. Ciro Gomes disse isso. Então, o STF se calou, deixou tudo acontecer, né? Até a condenação em terceira instância, salvo engano, ou mais, não sei se teve mais. E aí, quando tudo estava pronto, na véspera das eleições, solta o político. Quer dizer, tudo é armado. O Ciro Gomes disse isso, porque foi que não fizeram isso antes. Porque foi que não consideraram incompetente o juizado de Curitiba antes. Por que deixaram tudo acontecer para depois considerar? Agora entenda, em todo esse processo, a lei do Bolsonaro já existia. 2021. Percebe isso? A lei já estava lá, 2021. As coisas estão acontecendo ali, mas a lei está pronta lá. Enquanto isso, vamos alimentando aqui o gado, vamos incentivando o povo, vamos dando esperança. Porque tem uma armadilha para eles lá na frente. Olha o que Gilmar Mendes está dizendo, 6,8 bilhões de propina. Mas depois ele se sentou na mesa ali com os outros ministros para receber o candidato, ou melhor, o presidente eleito, que liderava esse esquema aqui, segundo a própria Lava Jato, que ele está elogiando. Percebe aí, gente, o conflito, as contradições? Vamos lá. Se um terço disto foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece o nome, claro, de cleptocracia. É o ministro Gilmar Mendes que está dizendo que o que aconteceu naquele governo Lula lá no início merece o nome de cleptocracia, ou seja, o governo dos ladrões, governo do roubo. Foi o ministro que falou isso. Esse mesmo ministro que estava depois sentado com esse presidente que governava que era o presidente desse governo aqui. Percebe, gente, como é muita sujeira? Como tudo construiu, como tudo contribuiu para que a sociedade se manifestasse, que a direita se manifestasse, porque a direita foi induzida por ministros como esse. É claro que o povo dizia, olha, o povo está dizendo, olha, é o STF que está dizendo, é o Gilmar Mendes que está dizendo, é o Barroso que está dizendo. Então nós temos o apoio de ministros que, por mais que a gente discorde, eles estão do nosso lado. Eles concordam que é um roubo, eles concordam que é uma corrupção. O povo é induzido. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles.
eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Deu errado por um período, né? Depois deu certo. Quantos estão na cadeia? Quantos estão na cadeia? Desses que desviaram aí 6,8 bilhões? Essa é a pergunta. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Foi ele quem disse que se estamos num caos no Brasil, foi por conta desse método de governança corrupta. Mas depois ele se sentou na mesa com o líder desse governo aqui que ele está chamando de cleptocracia. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Eu gostaria. Agora eu quero colocar aqui uma outra declaração, também, do ministro Barroso, numa sessão do STF. Observe o que ele vai falar aqui. Eu quero que vocês entendam que eu estou tentando te mostrar que a população começou a se manifestar, se acreditando que estava sendo apoiada por esses ministros, que depois vão virar casaca, né? Observa como tudo parece um jogo e um teatro, que é o que eu acredito. De dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu Lembra do escândalo da JBS? Ele tá julgando aquilo ali. Olha só. vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef, eu li o depoimento de Funaro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. O agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata, em licitação fraudada, a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiros. E aí não faz diferença se foi para o bolso ou se foi para a campanha, porque o problema não é para onde vai, o problema é de onde vem, é a cultura de desonestidade que se cria de alto a baixo com maus exemplos, em que todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer passar os outros para trás, todo mundo quer conseguir o seu, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. Mas Ou seja, ele diz, está tudo documentado, não foi acusação à toa, não. Então foram esses ministros de esquerda e de direita que nos convenceram de que havia um modelo de corrupção instalada no Brasil e nós tínhamos que ir para a rua para lutar contra isso. Eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso e de fazer um novo país, de ensinar as novas gerações de que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não tem. Será? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, nesse processo que eu estou te falando histórico, de construção da nossa mente, de manipulação da nossa mente, eu vou mostrar como eles nos convenceram de que as urnas, foram eles, de esquerda e direita, que nos convenceram de que as urnas eram vulneráveis sim, de que era justo e seria melhor que houvesse uma forma de conferir o voto, ou seja, uma urna auditável. Foram eles que convenceram a população também. Veja que tudo é uma forma de fazer com que a gente acredite que tem que ir para a rua manifestar. Mas depois eles jogam a armadilha para a gente. E vou te mostrar daqui a pouco um vídeo onde o Barroso, ele vai, de certa forma, dizer, de certa forma não, ele vai dizer com todas as letras, que quando você é condenado numa segunda instância, você já tem como ter uma certeza jurídica de que a pessoa cometeu crime. Então, a fala do Barroso dá a entender de que o Lula foi condenado em 3 instâncias porque havia uma certeza jurídica de que ele cometeu o fato. Então eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Mas ele mesmo depois disse perdeu o mané. Ele mesmo depois apoiou a candidatura desse presidente. Então, gente, eu não gasto mais minhas energias com isso, né? Porque não adianta, é tudo um teatro. Então aqui, você está vendo aqui, o Brizola, né? Desmonta a fraude eletrônica. Jornal do Brasil, TRE admite que errou boletins e vai reprogramar computador. Então aqui está sendo construída uma ideia de que as urnas são, vamos dizer, vulneráveis. Ninguém está dizendo que houve corrupção, ninguém está acusando ninguém. Mas eles construíram uma ideia de que o mais seguro seria o quê? Termos uma urna auditável. E o povo embarcou nesse discurso também,
no discurso da corrupção, no discurso da Lava Jato, e todo mundo, então, movido pelos ministros de esquerda e de direita, nós fomos para as ruas acreditar que estávamos lutando por um Brasil melhor e tinha uma arapuca na nossa frente. Vamos lá. Brizola ataca a urna eletrônica e defende volta das cédulas de papel. Folha de São Paulo. Na reforma política. Agora eu quero que você entenda isso aqui. Isso aqui para mim é espetacular. Você vai ver Rodrigo Maia num discurso na Câmara dos Deputados. Aqui é 2015. Houve uma mini reforma política. E nessa mini reforma política, 2015, eles colocaram nessa reforma um projeto apresentado pelo Bolsonaro. Não era do Bolsonaro, mas o Bolsonaro apresentou o projeto instituindo a urna auditável. Olha que coincidência, o Bolsonaro. Será que o Bolsonaro já estava indicado pelo governo oculto, pelos que controlam o mundo, os que movimentam os cordões? Será que ele já não estava indicado ali para apresentar esse projeto, para que o nome dele crescesse? Será que tudo não é uma armação? Justamente sobre urna eletrônica? É coincidência demais, não é? Então o Rodrigo Maia está dizendo aqui o seguinte, houve uma mini reforma política. Nessa mini-reforma, ele acrescentou o pedido do Bolsonaro, que falava sobre a institucionalização das urnas eletrônicas, adotar urnas eletrônicas, voto auditável. E nessa mini-reforma política, entenda, 433 deputados, 433 votaram a favor da urna eletrônica. Gente de esquerda e de direita. Gente de direita, conservador e do Partido Comunista do Brasil, do PSOL, do PT, enfim, esquerda e direita disseram, nós queremos urna eletrônica, queremos voto, ou melhor, voto auditável, urna auditável. Esquerda e direita queriam urna auditável. E discursaram a favor da urna auditável. Discursaram a favor de que, dizendo que todo sistema eletrônico ele pode ser fraudado, ele pode ser violável. Então, e aí, o projeto Bolsonaro foi aprovado. A urna eletrônica passou com apoio de todos, esquerda e direita. Bolsonaro foi elogiado. Olha que interessante. Então, o que eu quero mostrar é que a multidão que estava ali manifestando a favor de transparência, de urna, de que se fizesse alguma coisa, lembra que o Exército ficava pedindo ali, dando prazo para que se apresentasse o código-fonte? É claro que a multidão vai pensar, bom, se o Exército está pedindo o código-fonte, se você vê todo esse histórico aí contra as urnas eletrônicas, históricos da esquerda à direita, e o Exército agora está pedindo o voto auditável, então nós temos elementos para acreditar de que sim, que é possível que tenha havido fraude, é possível que tenha havido erro, sem contar tudo o que aconteceu naquele processo eleitoral. Lembra do ministro, quando foi na sessão de posse do Lula, que o ministro, esqueci o nome dele agora, aquele ministro que do TSE, esqueci o nome dele agora, que ele chega no ministro Moraes, no Alexandre de Moraes, e ele bate assim no peito do Alexandre e fala assim, missão dada, missão cumprida, e o áudio vazou? Por que ele falou aquilo? Será que um ministro daquela corte do TSE falou aquilo por acaso? Ou será que eles estavam ali fazendo coisas para fazer o povo questionar, para nos colocar dúvida, para nos instigar a manifestar, nos instigar a desacreditar, nos instigar a pedir transparência? Então, gente, aquela multidão foi ali porque foi conduzida a isso. Então, vamos ver aqui, isso aqui, ó. Eu tive a oportunidade. Um detalhe. 433 deputados votaram sim a favor da urna auditável e somente 7 foram contra. Aí o STF, o STF fez uma pressão na Dilma, a presidente era Dilma Rousseff, e ela então vetou. Porque o STF disse que seria caro e tal, porque isso foi em 2015, possivelmente poderia ser usado para as eleições municipais de 2016 e com certeza estaria pronto para 2018. E aí o STF disse que sairia caro, a Dilma vetou e então o Congresso foi lá e derrubou o veto da Dilma. E aí você vai ver agora eles manifestando a favor da derrubada do veto da Dilma e do estabelecimento das urnas auditáveis no Brasil. Esquerda e direita a favor das urnas auditáveis. Como é que o povo vai pensar diferente? O povo não pensa diferente. O povo acreditou que tinha um apoio da classe política. O povo acreditou nisso.
porque a esquerda também quer o inauditável. Porque o ministro Barroso disse que havia corrupção sim. Porque o ministro Gilmar Mendes disse que havia uma cleptocracia sim. Então nós temos o apoio das instituições, dos poderes constitucionais. E aí quando eu vou para a rua, eu sou preso porque eu estou lutando contra os poderes constitucionais. Eu sou preso porque eu estou instigando as Forças Armadas contra os poderes constitucionais. E foram os poderes constitucionais que me fizeram acreditar que eu tinha que estar ali na rua. Pelo amor de Deus, gente, acorda. De relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018. Lembrando, Rodrigo Maia, quando presidia a Câmara, lembra? Totalmente inimigo do Bolsonaro. Para mim, hoje, eu entendo que era um teatro. Aqui ele está dizendo, o voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, um direito de recontar qualquer uma das urnas. Mas se a gente disser isso hoje, a gente está desacreditando o sistema eleitoral. E aí uma coisa que eu lembrei aqui para refutar. Aí a esquerda fala assim, mas o Bolsonaro está criticando as urnas que elegeu ele mesmo. Sabe por que tem que criticar? Porque quem criticou primeiro são os políticos. Se elas são seguras, por que fizeram isso aqui então? Outra coisa, é óbvio que o Bolsonaro ganhou porque ele tem maioria nesse país. É óbvio que quando o Bolsonaro chama a gente pra rua, que eu não vou mais, mas chama o povo pra rua para manifestar, eles querem mostrar, obviamente, para o Brasil e para o mundo que tem uma grande maioria com ele. Durante a campanha inteira, isso foi intencional. Vamos mostrar que tem uma multidão acompanhando o Bolsonaro e quase ninguém acompanhando o Lula. E quando vai, é sindicato, é associação, que são meio que manipulados. Então eles quiseram mostrar essa diferença justamente para que a gente acreditasse que com o resultado, a gente acreditasse mesmo que realmente houve alguma coisa errada. Isso estimula a gente para manifestar. Mas era uma manifestação pacífica e pedindo apenas que houvesse uma ação das Forças Armadas. E quem está pedindo para uma força armada, para uma instituição agir, não está cometendo crime. Até então a gente acreditava nisso. Por quê? Porque quem vai decidir se tem que agir ou não é a instituição, são as Forças Armadas. O povo apenas está clamando por alguém que é do governo, que é um poder constituído, que é um poder constitucional, que é um poder público. Como que eu vou acreditar que, clamando por um poder público, eu estou cometendo crime? Então vamos lá, é tudo armado, gente. Vamos lá. De recontar qualquer uma das urnas. Não existe uma democracia no mundo onde o processo... Ronaldo Caiado criticando não, sendo a favor das urnas auditáveis, dizendo que sim, que pode haver fraude. O eleitoral não tem direito a ter a contraprova. Contraprova. Não tem direito a ter aquilo que é exatamente a contabilidade dos votos. Será que... Ou seja, o senador Ronaldo, acho que era senador nesse tempo, não me lembro, ele falando sobre o direito de ter a contraprova do voto. Quer dizer, ele podia falar o que é que o povo fez. Aí ainda vem gente aqui dizer para mim, não, mas o poder está na mão do povo, todo poder emana do povo. Não, todo poder emana de Deus. Todo poder emana de Deus. O povo não tem poder para nada e já ficou provado isso. Estou mostrando aqui que o povo é apenas manipulado. Você acha que é democracia e, no entanto, os seus gostos, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você faz, é fruto de uma manipulação. Então, o senador disse, quando a gente fala, nós estamos sendo antidemocráticos. Meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza. Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidente Dilma. Você pode ter eleições para prefeito. Senador Cássio Cunha Lima está dizendo que tem eleições que pode ficar ali por 2, 3 votos de diferença. E como que vamos saber se aquilo ali realmente foi como foi?
Então eu estou te mostrando aqui que haviam vários políticos de esquerda e direita. Gente, eu tenho muito mais aqui guardado. Eu estou mostrando só um pouquinho para você entender. Para você entender que aquele povo foi para a rua manifestar a favor de transparência, não foi para derrubar governo nenhum. Não foi para derrubar governo nenhum. A grande maioria não foi. Mas aquele povo foi induzido pelos próprios políticos de esquerda e direita. O vereador, deputado, decididas por 1, 2 votos. E como conferir se realmente não houve manipulação, se não houve invasão dos sistemas? Peraí, senador, o senhor está dizendo como que eu vou conferir se não houve manipulação ou invasão do sistema? Então o senhor também acredita que isso possa acontecer? O senhor acredita? O senhor não está sendo antidemocrático? Por que não chama ele e processa ele por ter dito isso? Vocês estão entendendo, gente? Que eles concordam com tudo que o povo concorda? Mas não há um único sistema de informática no mundo que não seja vulnerável. E é óbvio que a nossa urna eletrônica, por mais segura que ela seja, ela tem vulnerabilidades. A nossa urna eletrônica, por mais segura que ela seja, ela tem vulnerabilidades. Todo mundo sabe disso. Mas se você pede ali uma urna auditável, você é um criminoso, antidemocrático. Mas o voto, mas a urna, a lei foi aprovada. Inclusive, detalhe, o Kim Kataguiri, ele fez a sua campanha para deputado federal em cima disso aqui. Ele fez a sua campanha, eu tenho aqui o vídeo guardado, eu não coloquei para não ficar muito maior que já está aqui esse vídeo, dizendo que o Congresso Nacional é o órgão competente para legislar, que o Congresso Nacional representa o povo. Kim Kataguiri falou isso. E ele disse que o povo, através dos seus representantes legais, dos seus representantes eleitos, o povo decidiu que queria urna eletrônica e o STF derrubou. E ele disse, eu quero ser deputado para combater isso, e não combateu coisa nenhuma. E muita gente votou no Kim, eu mesmo admirava o Kim. Mas ele fez o discurso em cima disso, falando algo que o povo hoje, quando fala, é dito que é crime, é antidemocrático. Por isso que eu tomei nojo de política. Para que não paire nenhuma dúvida de que todos nós queremos eleições limpas, isentas de qualquer forma de manipulação e corrupção, achei que foi o melhor que aconteceu, foi a derrubada mesmo do veto. Foi sobre a seletividade. Agora aqui já estamos encerrando, gente. Eu quero que vocês vejam a declaração do Barroso, quando ele vai deixar claro que as instâncias, quando elas vão condenando, elas vão, à medida que você vai sendo condenado no primeira, segunda instância, ou melhor, à medida que você é autuado, e que a polícia investiga, e que apresenta provas, e que tem testemunhas, e que vai para o tribunal, e o Ministério Público apresenta a denúncia, e depois você é julgado e é condenado numa instância, depois você recorre para outra e é condenado. Ele está dizendo que cada passo desse aqui vai diminuindo a sua presunção de inocência. Ele está dizendo que a presunção de inocência, sim, ela é justa. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas ele está dizendo o seguinte, que à medida que tudo isso acontece, a sua inocência, olha, está cada dia mais difícil de acreditar nela. E quando você é condenado em segunda instância, ele diz aqui, ele vai dizer que já existe elemento suficiente para ter uma certeza jurídica de que a pessoa cometeu o crime. Em segunda instância, ele já fala de uma certeza jurídica. O Lula foi condenado em 3. Então eu quero que você entenda que foi a esquerda que nos fez acreditar que se o Lula foi condenado em 3 instâncias é porque havia uma certeza jurídica. Palavra do ministro Barroso. Então, veja como eles criaram em nós, a própria esquerda. Ela criou o mito. Como eu sempre falo para as pessoas, quem constrói o mito é a esquerda. Então eles nos fizeram acreditar que ele foi condenado porque merecia. Mas ele foi solto apenas porque anulou os processos, né? Então vamos lá, ouça as palavras belas, corretas do ministro Barroso aqui, e de fato aqui está correto. Do sistema punitivo brasileiro, do sistema penal brasileiro, que tornou muitíssimo mais fácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou um agente privado que desviou 10, 20, 50 milhões. Só lembrando uma coisa, aqui eles estão votando aquela derrubada da prisão em segunda instância. Você lembra que houve essa polêmica lá? Tudo isso aí foi polêmico, gente, para poder o povo acompanhar e o povo ser guiado. O povo acreditar que vou me manifestar
porque se a gente se manifestar, nós vamos mudar. E não muda porcaria nenhuma. Então, o que acontece? Aqui o questionamento era, você tinha um sistema que a pessoa ia recorrendo, era condenada na primeira instância, na segunda, na terceira, e até às vezes ao STF, e até você ter a última instância, o crime prescrevia. Por isso que ninguém ia para cadeia. Porque ia recorrendo, e todo mundo sabe. Isso aí todo brasileiro sabe disso. E ninguém era preso nunca. E aí, eles mudaram, então o STF mudou, e disse que poderia já se prender em segunda instância, porque em segunda instância já tem elemento suficiente para acreditar que a pessoa cometeu o crime. Então estabeleceu-se no Brasil a prisão em segunda instância. Não precisa esperar agora a última instância para prender alguém. E aí, quando o Lula foi preso, eles queriam derrubar a prisão em segunda instância para que a pessoa tivesse o direito de recorrer até a última instância. O Barroso aqui disse não. Se fizermos isso, se voltarmos ao passado, nós vamos ter aí processo que não acaba mais nunca. Pessoas cometem crime e ficam a vida inteira solta. E aí onde ele vai dizer, segunda instância, já dá para se ter uma certeza jurídica de que a pessoa cometeu o crime. Esse é o debate. Esta é a realidade do sistema penal brasileiro. E não consegue prender essas pessoas que desviam por corrupção e outros delitos milhões de dinheiros que matam as pessoas. O desvio mata as pessoas. Gente que morre na fila da saúde. Gente que não recebe educação. Gente que morre na estrada que não sofreu a reforma. Gente que anda enlatada em transportes públicos de má qualidade. Tudo dinheiro desviado pela corrupção. E não se consegue pegar essas pessoas e não vai se conseguir se nós mudarmos isso hoje. Gerando, não é uma sensação de impunidade. É impunidade mesmo. Mais de 50% da população carcerária não está presa pelos dois crimes que afligem a sociedade brasileira, pelas duas mazelas que afligem a sociedade brasileira: violência e corrupção. Por violência tem um tanto preso por roubo, um número bem menor preso por homicídio e uma quantidade presa por estupro. Por corrupção, não tem nem estatística, dá menos de 1%, dá 0, alguma coisa por cento. Portanto, nós não prendemos os verdadeiros bandidos no Brasil. Que eu repito, não é sensação de impunidade, é impunidade de verdade que a gente vê a olhos vistos trafegando na rua. Esse não é o país que eu gostaria de deixar para os meus filhos. Um paraíso de homicidas, estupradores e corruptos. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. É que nós criamos um modo de fazer política e de fazer negócios no Brasil baseado nesta impunidade. Esse passou a ser o modo normal de se fazer política e de se fazerem negócios no Brasil. Não há um contrato administrativo relevante que não tenha alguma coisa desse gênero. E quando não é isso, é propina para o financiamento da Caixa ou do BNDES, ou propina para colocar dispositivo em medida provisória, ou CPI para achacar as pessoas. Nós criamos um país de ricos delinquentes. Quando começa a investigação, eu acho que o princípio da presunção de não culpabilidade tem um peso elevadíssimo. Porque é o Estado que tem que provar que houve alguma coisa errada e que houve um crime. Depois, quando vem a denúncia, aí já reduz em alguma medida o peso da presunção de inocência. Observa o que eu disse. Ele está dizendo sobre isso. À medida que o processo vai avançando, a presunção de inocência, ou seja, a pessoa que está alegando inocência, ela vai perdendo essa capacidade. Porque, caramba, tudo está me levando a acreditar que você cometeu o crime. Quando vem a condenação em primeiro grau, diminui um pouco mais. Aliás, já diminui bastante. Quando vem a condenação em segundo grau, o princípio da presunção de inocência perde peso e prevalece os outros valores que devem prevalecer. Portanto, se alguém foi condenado em segundo grau, é porque o Estado estabeleceu uma certeza jurídica de que o fato ocorreu e de que aquela pessoa é a autora do fato. Eu quero que você, gente, me perdoe pelo tamanho do vídeo, mas eu acho importante. Eu quero que você guarde essa frase. Portanto, se alguém foi condenado em segundo grau, segunda instância, é porque o Estado, ou seja, a Justiça, estabeleceu a certeza jurídica de que o fato ocorreu e de que aquela pessoa é a autora do fato. Então, as pessoas, quando questionaram a soltura do Lula, as pessoas foram induzidas a acreditar, que ele havia sido condenado de forma justa. Quem me fez acreditar nisso? Esse ministro da Suprema Corte, que, em tese, acreditamos que tem notório saber jurídico para estar ali e, portanto, para falar o que falou.
é as pessoas não delinquirem pelo temor de que lhes aconteça alguma coisa negativa. Essas pessoas não têm medo de nada, tanto que 3 anos depois da Operação Lava Jato, continuam atuando da mesma forma. Da mesma forma. Nesta reação imensa, nessa operação abafa que existe no Brasil, em que há 2 lotes, os que não querem ser punidos, mas há um lote pior, os que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Ele está dizendo que mesmo com toda a Operação Lava Jato, né, existem 2 lotes de pessoas no Brasil, 2 lotes de criminosos. Aqueles que não querem ser punidos, né, e aqueles que não querem continuar honestos, nem ser honestos, nem daqui para frente. Ou seja, continuam cometendo os crimes. Imagina hoje. E, portanto, apesar das mudanças, apesar da sociedade brasileira mobilizada, essas pessoas ainda não se deram conta de que a gente precisa de um outro país e que a gente está vivendo um momento de refundação e que nós vamos frustrar a sociedade brasileira se nós dissermos que o modelo antigo é que era bom. Ninguém interpreta a Constituição, e muito menos o direito penal, para atender clamor público. E nisso estamos todos de acordo. Mas uma interpretação que produz consequências absurdas e frustra os sentimentos mínimos de justiça da sociedade. Olha só que frase também espetacular dele. Gente, foi eu que editei isso aqui e coloquei esses textos. Uma interpretação que produz consequências absurdas e frustra os sentimentos mínimos de justiça das sociedades. Não pode ser a interpretação adequada do texto constitucional. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Se derrubar a prisão em segunda instância já era frustrar os sentimentos mínimos de justiça, imagina você anular um processo de alguém que foi condenado em 3 instâncias. Você está entendendo como a coisa é feita? Eles fazem você acreditar que agora tem gente do nosso lado. E depois eles mesmos jogam um banho de água fria, né? Te levam a manifestar. E ainda cria uma lei para punir aquele que manifestou e que foi levado a se manifestar. Não pode ser a interpretação adequada do texto constitucional. Não houve... Agora, essa aqui eu estou encerrando já o vídeo, esse é o último vídeo que eu quero mostrar para vocês, mas eu quero te mostrar que depois de tudo que eu falei aqui, depois da lei do Bolsonaro, depois das condenações, o ministro aqui está dizendo, o mesmo ministro que votou pelas condenações, que não houve de forma muito clara uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. O que ele está dizendo é que o Aldo Rebelo, que foi comunista e que hoje ainda é de esquerda, disse. O que ele está dizendo é que o presidente do PSTU disse. O que ele está dizendo é que muito jurista disse. Que para se você, vamos dizer assim, configurar a ideia do golpe, você precisa de mais elementos. Quem é que vai assumir o poder? Quem é o líder que está aqui dizendo vamos derrubar porque temos aqui um governo já para ser colocado? Quem é? No caso da Venezuela existe. Existe lá aquele que se proclama o presidente lá, esqueci o nome dele agora, né, na Venezuela lá, que guerreia lá com o Maduro. Agora no Brasil, quem é que liderou aquele movimento que estava pronto para assumir o poder, liderando aquele movimento? Ninguém. Qual é o exército paralelo que havia ali, uma força paralela, paramilitar, que estava armada, pronta para duelar com a força institucional estabelecida, com a força armada oficial? Não tinha exército paralelo. Então você não tinha uma força capaz de destituir um governo. Todo mundo sabe disso. Por isso que eu acredito que eles sabem disso, mas criaram uma lei que deu margem para que acontecesse o que aconteceu. Agora, por que ele está falando isso aqui? Depois de tudo isso, na minha opinião, é porque eu acho que isso ainda vai se reverter. Ele já está aqui construindo o discurso que talvez lá na frente mais pessoas adotem, de que não havia de forma muito clara uma tentativa de golpe. Termine de assistir aqui para você ver. De forma muito clara, não se pode dizer uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior aqui. De qualquer forma, causaram um imenso tumulto, ninguém nega isso. Principalmente os infiltrados, né? Você sabe que ali teve muita coisa que ficou mal explicado, até a facilitação. Por isso que eu falo que tudo é um teatro. Agora, um imenso tumulto.
ser chamado de tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito, de um poder constituído. Pessoas serem condenadas a 17 anos por causa de um imenso tumulto, segundo palavras aqui do ministro. Em Portugal, em outros sítios. Então é isso, gente. Eles estão discutindo lá em Portugal isso aí. Mas, enfim, eu quis mostrar aqui um histórico para te mostrar que há uma engenharia do consentimento fazendo com que as pessoas consintam, concordem com aquilo que eles querem que você concorde. Eu continuo dizendo que o presidente Bolsonaro não disse, não avisou que havia uma lei que poderia incriminar aquelas pessoas. E continua afirmando que aquelas pessoas foram ali porque quiseram, sim, mas foram estimuladas por uma boa razão, por uma boa causa. Aquelas pessoas foram convocadas. E apesar de tudo que aconteceu, até hoje existem convocações para manifestações, sem primeiro explicar o que aconteceu naquele dia lá, dia 9, né? Que ele saiu do país, não lembro qual foi a data que ele saiu, e deixou o povo lá acampado. Aquilo na época eu já estranhei. Eu quero dizer que da mesma forma que a direita tem mecanismos para divulgar em redes sociais e convocar multidões para manifestar-se, como aconteceu agora, salvo engano, em março, ela também tinha mecanismos para avisar a todos de que havia uma lei aprovada pelo presidente Bolsonaro que poderia enquadrá-los em crime, como de fato aconteceu. Mas esse aviso não foi dado. As redes sociais só é mobilizada para convocar para manifestações. Por isso que hoje o Bolsonaro fala, não leve cartaz, não faça nada. Mas ele não fala claramente por quê. Ele não fala. Eu espero que você me ajude a divulgar esse vídeo, né? Para que mais pessoas sejam alertadas. É isso aí, gente. Já falei demais da conta. Que Deus abençoe a todos.